Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Prezados, prazer estar participando desse congresso, né? E meu nome é a professora doutora Ana Paula, venho apresentar um trabalho em dupla com a professora doutora Jaqueline. Somos do Rio de Janeiro, eu especificamente moro na região da Baixada Fluminense, que é o local de pesquisa, nosso local de pesquisa, e de Jaqueline também, porque Jaqueline, na época, era professora da Unigran Rio, que é uma universidade que está em Duque de Caxias. Então, suas pesquisas sempre dialogaram da universidade com o entorno, e eu fui aluna de Jaqueline. Então, a proposta desse artigo é apresentar a junção de duas pesquisas. Primeira pesquisa de Jaqueline, que começa lá em 2015, que vai conversar sobre os patrimônios dessa cidade, a partir do viés da sociabilidade. Então, como esses patrimônios, eles dialogam com essa população duque-caxiense. E aí, para quem não é do Rio de Janeiro ou não conhece o Brasil, Duque de Caxias faz parte de uma região de entorno da região metropolitana do Rio, né? Você tem o estado do Rio de Janeiro, mas você tem a cidade do Rio de Janeiro, a cidade onde tudo começa no Rio, essa região metropolitana, o centro, o Cais do Porto, tem uma grande diversidade patrimonial, porque é ali que a cidade começa. Mas a Baixada Fluminense fica no entorno da Baía de Guanabara, uma parte desse entorno. Só que, ao contrário da nossa região metropolitana, o entorno da Baixada Fluminense, ele é sempre caracterizado como algo sem valor, né? Algo periférico. E a proposta da Jaqueline era perceber como esses patrimônios agiam em prol da construção da identidade desses cidadãos duque-caxienses, né? E nesse nosso percurso, nós identificamos que os patrimônios, eles já tinham ações educativas muito importantes. Nós escolhemos dois patrimônios, no caso, para minha pesquisa, especificamente porque eram públicos. E aí a gente podia dialogar com o poder público, com essa esfera pública. Jaqueline começa, então, falando sobre essas relações de sociabilidade, as questões da cultura urbana, e eu continuo desenvolvendo depois a pesquisa a partir do viés do estudo de público. Então, que público era esse e o que esse público considerava de importância para esses patrimônios que estavam aí em saída e tentando criar atividades educativas e criar momentos com essa população que, inclusive, fossem externos a esse patrimônio. Então, esse artigo ele vai versar sobre isso, vai falar sobre a importância do público, a opinião. A pesquisa que eu desenvolvi na época, infelizmente, calhou de pegar uma parte da pandemia de Covid-19, então não conseguimos fazer grupos focais, mas disparamos um formulário, e nesse formulário, que tinha 3 blocos, o primeiro querendo saber da questão socioeconômica e tal, mas a segunda querendo saber opiniões sobre essa população, sobre esses espaços, se eles visitavam ou não, e qual era a importância deles, se eles compreendiam o que era patrimônio e espaços culturais. E aí nós focamos nessa parte da população onde eles poderiam falar, né? E se eles tinham alguma crítica, e que nível de crítica eles conseguiam chegar em relação a isso. Foi muito interessante porque, apesar da pandemia, tivemos um retorno muito satisfatório do questionário, quase 200 pessoas responderam,
Mas aí focamos, percebemos que o público feminino foi em sua maioria, então eu fiz um primeiro corte, então ficamos com o público feminino e no final nós fazemos uma análise então dessas pessoas que moram ou transitam ou trabalham em Duque de Caxias com relação a esse patrimônio, e eles no resultado da pesquisa é muito interessante porque eles têm uma visão muito assertiva sobre a maneira como esses patrimônios também eles são atravessados por questões de poder, por questões das políticas públicas, por questões de construção cultural, dos hábitos culturais da cidade, do não pertencimento àquele espaço, porque acredita que aquele espaço não é para pessoas como eles ou elas, no caso, né, que fugiriam um pouco à esfera acadêmica. Então, tem opiniões muito interessantes de como eles acreditam que os espaços devem conversar com o público, né? Não só fomentando mais ações educativas, divulgando, mas também ampliando seus horários, porque são pessoas que trabalham fora dessa região da Baixada e quando chegam em casa, esse aparelho cultural já está fechado, porque ele encerra as suas atividades às 17. Então, eles têm propostas muito interessantes, mas principalmente eles têm uma visão de que o patrimônio, apesar de todas essas influências, são espaços importantes para a cidade. São espaços que têm uma relação muito estreita com a identidade da cidade e com a identidade dos seus habitantes, que contribuem para a mudança dessa visão de que eles não moram em um local pouco importante, que eles moram num local que aquele espaço é importante para eles, em primeiro lugar, e até numa visão muito macro, né, de que é um lugar importante para a história do Brasil também, para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, Duque de Caxias é uma cidade muito interessante de estudar e a nossa pesquisa ela versa sobre isso. Espero que vocês aceitem o convite para a leitura do artigo e que a gente possa dialogar ainda muito mais sobre essas questões da história, do poder e do patrimônio. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.